Olá, neste vídeo vou falar sobre ações, CFDs e alavancagem. A tradução para português do termo leverage em inglês. A alavancagem, e como veremos mais adiante, permite multiplicar o saldo da sua conta, mas apenas em termos de investimento. E no final deste vídeo, espero que se sintam mais confortáveis para negociar ações, CFDs e tirarem maior proveito da alavancagem. E já sabem, se quiserem aprofundar estes temas, podem sempre consultar o meu livro, Ganhos em Bolsa, Mito ou Realidade, que podem adquirir, por exemplo, na Amazon de Espanha. E vamos então ao tema deste vídeo. Suponha que tem 1500 euros, que pretende investir em ações da Tesla, e a questão que se coloca é a seguinte: para tirar proveito da variação na cotação da ação, e este deve ser o seu objetivo principal, obviamente, é necessário ser acionista da empresa e comprar ações, ou existe algum produto financeiro que lhe permita assumir uma posição longa ou curta na Tesla sem ser necessário adquirir ou vender as ações? Ou seja, é possível, e passo os termos, estar investido na Tesla sem comprar ou vender as ações? A resposta é sim, e esse produto é o CFD, Contract for Difference, que nós traduzimos para contrato por diferença. A grande vantagem e também maior risco do CFD é que lhe permite investir pelo efeito de alavancagem muito mais do que o saldo da sua conta. E se ainda assim, apesar da existência do CFD, optar por assumir uma posição longa na Tesla comprando as ações, e se a Tesla cotar no momento da compra $260, ou seja, o preço da ação, e se a taxa de câmbio euro-dólar for de 1.06, podem adquirir-se até 6 ações, como vemos já a seguir. Começamos por calcular a cotação em euros, dividindo a cotação em dólares pela taxa de câmbio. Portanto, a cotação da Tesla neste momento é de 245,28 euros. Para calcular a quantidade de ações a adquirir, vamos recorrer à função round down ou arredondar para baixo, dividindo o saldo da conta pela cotação em euros e reduzindo a zero o número de casas decimais. Portanto, ou seja, conseguimos comprar com 1500 euros no máximo até 6 ações. Quanto ao valor a investir, multiplica-se a quantidade de ações pela cotação respectiva, $1560 ou 1471,70 euros. Neste caso, e aqui é que está o ponto, uma vez que adquiriu efetivamente as ações, a corretora debita-lhe o valor da compra e os fundos livres, ou seja, o capital remanescente para outros investimentos, reduzem-se a 28,30 euros, que é a diferença entre o saldo da conta e o valor do investimento, 1471,70. Portanto, este valor, 28,30, é praticamente nada. E se não reforçar a conta com mais dinheiro, os seus investimentos devem ficar por aqui. A alternativa é assumir uma posição longa na Tesla, negociando um CFD, Contract for Difference, que nós traduzimos, como já referimos anteriormente, por contrato por diferença. A principal vantagem é que pode tirar proveito da alavancagem, e para um investimento de igual montante, ou seja, 1471,70 euros, só é necessário abater 294,34 euros ao saldo da sua conta, como veremos já a seguir. Portanto, fica com fundos livres no valor de 1205,66 euros para continuar a investir. Tendo em conta a importância dos CFDs, importa referir agora algumas das suas propriedades. Ao negociar um CFD, não adquire unidades do ativo subjacente, as ações da Tesla, por exemplo. Aliás, a cotação e a quantidade de títulos da Tesla só são necessárias para calcular o valor do contrato. Para além de CFDs sobre ações, também pode negociar CFDs sobre petróleo, criptomoedas, ouro, futuros de índice, Nasdaq e SP500, entre outros. Quando negocia CFDs, está apenas a especular sobre a variação no preço do ativo subjacente, ações da Tesla, por exemplo. E o saldo da sua conta irá variar dependendo da diferença entre a cotação de entrada ou abertura da posição, $260 no caso da Tesla, e a cotação do ativo subjacente em cada momento. No acerto final, e quando decidir fechar a posição, a conta foi-lhe creditada em caso de ganho ou mais-valia ou debitada em caso de perda ou menos-valia pela diferença entre a cotação do ativo subjacente no momento em que decide fechar a posição e a cotação do ativo subjacente quando abriu a posição. E daí a designação de contrato por diferença, ou seja, diferença entre duas cotações do ativo subjacente.
a de fecho e a de abertura da posição. Ao negociar CFDs, pode também tirar proveito da alavancagem, ou seja, no caso de CFDs sobre ações, na plataforma da XTB, na qual vou fazer uma demonstração no final deste vídeo, a alavancagem é de 1 para 5, o que significa que, para abrir uma posição sobre ações, só necessita de 1/5 ou 20% do valor da posição, e esta percentagem mínima designa-se por margem. Portanto, a margem é o valor necessário para abrir uma posição e é sempre inferior ao valor que seria necessário se decidir comprar as ações em vez de negociar um CFD. O valor da margem é tanto mais baixo quanto maior a alavancagem. Por exemplo, se a alavancagem é de 1 para 10, isso significa que só é necessário ter na conta 10% do valor a investir. Por cada euro que tem na conta, a plataforma permite-lhe investir até 10 euros. Se tiver na conta 1.500 euros, pode tomar decisões de investimento com um valor máximo de 15.000 euros, 10 vezes mais. E vamos então saber como fazer para assumir uma posição longa na Tesla, negociando um CFD em que o valor do contrato é igual ao valor da compra direta das ações, ou seja, 1.471,70 euros ou 1.560 dólares. Portanto, multiplicando 6 pela cotação respectiva. Se a alavancagem é de 1 para 5, o valor da margem, ou seja, o valor a abater ao saldo da sua conta, obtém-se dividindo o valor do contrato por 5. Ou seja, dividindo 1.560 dólares por 5 e 1.471,70 por 5. Portanto, o saldo da sua conta só irá reduzir em 302 dólares ou 294,34 euros à taxa de câmbio euro-dólar de 1,06, 1/5 ou 20% do valor do contrato. Consegue realizar o mesmo investimento, 1.471,70 euros, mas imobilizando um valor bastante inferior, 294,34 euros. Portanto, os fundos livres ou fundos sobrantes, que continuam à sua ordem, não esquecer, são agora 1.500 menos 294,34, ou seja, 1.205,66 euros, bastante acima dos 28,30 com que ficaria se optasse por comprar diretamente as ações. Portanto, ao negociar um CFD pelo mesmo montante da compra das ações e com uma alavancagem de 1 para 5, ainda lhe sobra muito dinheiro, 1.205,66 euros, para continuar a investir. Mas se tem 1.500 euros na conta, por que é que não decide investi-los na quase totalidade? E se a alavancagem é de 1 para 5, pode multiplicar por 5 o saldo da sua conta em termos de investimento. Por cada euro na conta, a plataforma dá-lhe a possibilidade de investir 5. Portanto, se decidir aplicar tudo e alavancar o seu investimento, os 1.500 euros ou 1.590 dólares equivalentes à taxa de câmbio euro-dólar de 1,06 constituem a margem, o valor mínimo que lhe é exigido. E o valor do contrato, CFD, pode ir até 5 vezes mais, ou seja, $7.950 ou 7.500 euros. Mas com este valor pode adquirir até 30 ações da Tesla, 5 vezes mais do que as 6 ações sem efeito de alavancagem. O valor do contrato efetivo obtém-se então multiplicando as 30 ações pela cotação em dólares e as 30 ações pela cotação em euros, ou seja, 7.800 dólares ou 7.358,49 euros. A margem efetiva obtém-se dividindo o valor do contrato por 5, uma vez que a alavancagem é de 1 para 5. Ou seja, só necessita ter na conta 1/5 ou 20% do valor do contrato, uma vez que a alavancagem é de 1 para 5. Portanto, para negociar um CFD de ações da Tesla, cujo valor do contrato é 7.358,49 euros, só necessita ter na conta 1.471,70 euros. Quando se fala em CFDs, importa referir ainda que se compara a cada momento o saldo da sua conta com o valor da margem, e o saldo deve cobrir necessariamente a margem. Para tal, calcula-se o nível de margem, que é a divisão ao rácio
do saldo da conta pela margem, o montante total já investido em posições abertas em CFDs. Por exemplo, se o saldo é 1.500 euros e a margem é 1.471 euros, então o nível de margem é 101,92%. E a este nível ainda não se deve preocupar. O problema coloca-se quando a posição começa a perder valor, reduzindo o saldo da sua conta. E há dois limites na XTB que merecem atenção. Se o nível de margem cair abaixo dos 80%, ser-lhe-á enviado um aviso de chamada de margem, ou margin call em inglês, o que significa que o seu nível de margem caiu bastante e pode resultar no encerramento da posição se não depositar mais dinheiro para elevar o rácio acima dos 80%. No caso da Tesla, tal acontece se a queda da cotação exceder os 4,38%. A este nível, ainda tem a possibilidade de reforçar o saldo da sua conta antes da posição ser fechada. Se o nível de margem cair abaixo dos 50%, é acionado um mecanismo automático de defesa, em inglês Margin Stop ou Stop Out, e a posição será fechada automaticamente, com a menos-valia daí resultante. No caso da Tesla, tal acontece se a queda da cotação exceder os 10,38%. Já agora, e no caso de comprar diretamente as ações, pode sempre esperar que a cotação recupere. Com o CFD não tem essa possibilidade. Se o nível de margem baixar dos 50%, a posição é fechada de imediato. Ao negociar um CFD, poder-lhe-á ser debitado um valor diário para pagar o efeito de alavancagem, como se explica na demonstração da plataforma da XTB. Para além disto, o risco envolvido é muito maior se o valor do contrato ultrapassar o montante necessário para comprar diretamente as ações. Ou seja, se a cotação da Tesla cair 4,38%, incorre numa menos-valia de 104,53 euros se optar pela compra das ações. E a menos-valia é 5 vezes mais, 322,64 euros, se optar por um CFD cuja margem é 1.471,70 euros e com uma alavancagem de 1 para 5. Portanto, se a coisa correr mal, pressa é chamada a reforçar o saldo da sua conta. Mas se a cotação da ação valorizar, a mais-valia também é multiplicada por 5 e o ganho é bastante maior. Portanto, cabe-lhe a si decidir qual o nível de risco em que pretende incorrer. Os CFDs também permitem assumir uma posição curta, short selling, como veremos na demonstração a seguir, se apostar, obviamente, na queda da cotação do ativo subjacente, ações ou outros. E já estou aqui prontinho na plataforma da XTB para vos explicar como comprar as 6 ações da Tesla e negociar um CFD sobre ações desta mesma empresa. Vamos então clicar aqui no sinal mais e introduzir a designação do título. Portanto, Tesla. E, se repararem, aparecem aqui 4 opções. As 3 últimas dizem respeito a praças financeiras diferentes onde se pode negociar o título. Frankfurt, na Alemanha, Milão, na Itália e Nova York, nos Estados Unidos. A primeira opção diz respeito ao CFD, que explicarei mais adiante. Vamos então escolher a opção Tesla US para comprar 6 ações em dólares na praça de Nova York. Como podem reparar, a plataforma introduziu de imediato o título da Tesla na minha barra de favoritos. Para negociar o título, clicamos com o botão do lado direito do rato em qualquer ponto da plataforma e na janela que se abre aparece apenas a opção Buy Stop. O que é que isso significa? Que para títulos individuais a plataforma não permite assumir uma posição curta, ou seja, não permite o short selling. A única possibilidade é assumirmos uma posição longa comprando as 6 ações da Tesla. E é isso que vamos fazer. Buy Stop. Introduzimos a cotação em dólares a que pretendemos negociar o título. Se eventualmente quisermos fixar uma data limite para a execução da ordem, clicamos em data de validade e introduzimos a data desejada. Se não clicarmos, a ordem é introduzida e fica aberta até ser executada. Portanto, ou seja, não há data limite para ser executada. Depois, a quantidade de títulos que pretendemos adquirir, neste caso 6, e do lado direito temos então o valor em dólares, que resulta da multiplicação
da quantidade de títulos pela cotação em dólares do título e o valor em euros que nos vai ser abatido ao saldo da nossa conta. Portanto, neste caso, 1488,11 euros, que resulta da conversão de 1560 dólares à taxa de câmbio dólar-euro de 0,9539. Portanto, este valor é ligeiramente mais alto do que aquele que calculamos na nossa apresentação, uma vez que a taxa de câmbio também é diferente. Clicamos em Buy Stop e confirmar para introduzir definitivamente a ordem na plataforma. Vamos agora eliminar daqui o título, voltar a clicar em mais, introduzir a designação do título Tesla e desta vez selecionamos a opção do CFD. Como podem observar, a plataforma introduziu novamente o título aqui na minha barra de favoritos. Agora com o botão do lado direito do rato, clicamos na plataforma em qualquer ponto e na janela que se abre já temos as duas opções ativadas. Escolhemos a opção Sell Limit se o nosso objetivo é assumir uma posição curta, short selling, nas ações da Tesla através de um CFD. E escolhemos a opção Buy Stop se pretendemos assumir uma posição longa nos títulos da Tesla negociando um CFD. Portanto, no primeiro caso, a nossa expectativa é que o título, a cotação, vá baixar. No segundo caso, é que a cotação vá subir. Ou seja, daí assumirmos uma posição longa. Selecionamos então Buy Stop e na janela que se abre vamos introduzir a cotação da ação, 260 dólares, a quantidade de títulos a envolver no contrato. De seguida temos o valor do contrato em dólares e a margem respectiva. No CFD sobre ações e na plataforma da XTB, a alavancagem é de 1 para 5, o que significa que, para calcular o valor da margem, divide-se o valor do contrato por 5. Depois, convertem-se os dólares em euros à taxa de câmbio que vimos anteriormente. Ainda há aqui duas informações que importa referir e explicar. O spread, portanto, aquilo que nós vulgarmente designamos por bid-ask spread, ou seja, a diferença entre o preço bid e o preço ask. O preço bid é o melhor preço de compra e o ask é o melhor preço de venda. O bid-ask spread é a diferença entre o melhor preço de venda e o melhor preço de compra. E se fizerem a diferença entre este e este, vão ver que a diferença anda à volta dos 80 cêntimos de dólar e cada cêntimo corresponde na linguagem das finanças ou na linguagem dos mercados um PIB. Portanto, um PIB corresponde a 1 cêntimo de dólar. Já agora, e por curiosidade, quando comecei a escrever sobre este vídeo, a cotação da Tesla rondava os 260 dólares. Agora está pelos 242, o que significa que tem vindo a baixar nestes últimos dias. Depois, ainda é necessário referir este custo diário em que incorremos se assumirmos uma posição longa através do CFD. Significa então que iremos pagar diariamente 1,89 euros. Podemos também introduzir uma stop loss, no caso de controlarmos a perda, se a cotação começar a cair de forma acentuada. Portanto, se introduzirmos uma stop loss de 230 dólares, significa que se a cotação baixar e atingir este valor, a plataforma fecha de imediato a posição e incorremos numa menos-valia de 854 euros. Em relação ao take profit, ganhamos dinheiro se a cotação ultrapassar os 260 e se introduzirmos 290 dólares e se a cotação atingir este valor, a plataforma fecha também de imediato a posição e neste caso temos uma mais-valia de 850 euros. Portanto, aqui em cima os valores são introduzidos em dólares, mas aqui em baixo a mais e a menos-valia são calculadas logo em euros. Portanto, Buy Stop e confirmar para introduzir a ordem na plataforma. E pronto, é mais um vídeo que termina. Fizemos uma breve apresentação e explicamos a mecânica do CFD e no final fizemos uma breve demonstração de como utilizar a plataforma da XTB para comprar ações e negociar
CFDs. Espero que o vídeo tenha sido interessante. Muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo vídeo.